Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Carlos e eu queria fazer um breve testemunho aqui que poderá auxiliar muitas pessoas na decisão de sua vida, na decisão mais importante de sua vida, que é a decisão do caminho espiritual a seguir. Eu nasci e fui criado numa casa espírita kardecista e criado por um homem de grande retidão, um homem de virtudes, meu pai. Um homem inteligente e culto, como a maioria dos espíritas é. Um homem disciplinado, trabalhador, honesto e altamente confiável. Como muitos amigos que eu tenho, espíritas, também pessoas muito confiáveis e muito dedicadas e muito disciplinadas. Nenhuma crítica nesse aspecto. Meu pai me deu uma boa formação moral, uma boa formação educacional. Eu li 5, 6 livros espíritas, de autores espíritas clássicos, frequentei centros espíritas, muitas vezes eu recebi passes, muitas vezes eu vi médiuns incorporados, conversei com espíritos. Eu não sou uma pessoa nula em espiritismo. Também nunca me interessei por ser especialista em espiritismo. Tive muitas experiências com o espiritismo. De tudo de bom que meu pai passou, principalmente no campo moral, no campo da disciplina pessoal, no campo da retidão moral, em princípios humanistas, eu agradeço a Deus o pai que eu tive, pela minha formação. Agora, meu pai foi negligente comigo no sentido de que ele falou muito dos espíritos, falou muito da maestria de Jesus, mas não me disse nada sobre o senhorio de Jesus. Por que será que, sendo criado numa casa espírita com tanta retidão, não havia uma Bíblia? Por que criado numa casa espírita, por um homem tão culto, inteligente e de excelente caráter, eu fui ensinado dentro dos princípios da maestria de Jesus, mas nada me foi falado sobre o senhorio de Jesus. Eu vou explicar a você. Se você está buscando, entrando, veredando pelo mundo do espiritismo, ou se você é espírita, esse testemunho eu te dou com a autoridade que o Espírito Santo me dá. Porque não tenho compromisso com nenhum espírito desencarnado. Nenhum deles tem autoridade ou poder sobre mim. Nesse momento aqui, nenhum demônio vai tocar em mim. E nunca tocou e nem pode tocar. Eu não tenho nenhum compromisso com espíritos, seja Chico Xavier, Bezerra de Menezes, eles lá e eu aqui. Por que o senhorio de Jesus não me foi concedida essa informação? Porque Jesus tem uma personalidade, como eu tenho uma personalidade e você tem uma personalidade. E a nossa personalidade tem que ser respeitada. E a nossa personalidade tem que ser mantida integral. Nem você permite, nem eu permito que a nossa personalidade seja deturpada. Se alguém escreve o meu nome e o meu sobrenome, tem que fazê-lo de modo correto.
Eu não admito erros, como você não admite erros. Porque o meu nome fala quem eu sou. Do mesmo modo, Jesus Cristo tem uma personalidade, tem uma identidade. E ele mesmo diz no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13: Vós me chamais Mestre e Senhor, pois bem, eu sou. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Redentor da humanidade. Ele mesmo declara que é Senhor e Mestre. Qual é a grande diferença entre Mestre e Senhor? Mestre, aquele que ensina, aquele que leciona, do grego em que foi escrito o Evangelho de João, didáskolos. Didáskolos, aquele que ensina, aquele que é professor. E o que Jesus nos ensinou? Os mais elevados princípios morais e espirituais. Amor, caridade, compreensão, benevolência, mansidão, retidão de caráter, disciplina também, que muita gente de muita religião não tem, honestidade, altruísmo, enfim, tudo aquilo de bom para o relacionamento interhumano. Nessa condição de Jesus Mestre, não vamos tocar, porque ela é exaustivamente vivida e ensinada no meio espírita, no meio cristão também, no meio cristão evangélico, bastante. Agora, qual é o mistério do senhorio? Você pode perguntar a mim, porque eu vou responder a você qual é o mistério do senhorio de Jesus. O mistério do senhorio de Jesus, ele é restritivo, ele é exclusivo de Jesus. Ele é restritivo no sentido de que ele não permite a elaboração, a confecção, a formatação de doutrina, a não ser o cristianismo. Na condição de Senhor, no original grego, Kurios, Senhor ou soberano, Jesus, diferente da sua condição de mestre, ele não ensina. Ele exerce. Exerce o quê? Soberanamente uma atuação espiritual sobre cada homem. Exercício espiritual sobre cada homem. Que tipo de atividade é essa? A regeneração ou nascer de novo, o perdão dos pecados, a concessão do Espírito Santo, o julgamento, como está em João 5:22, e Deus Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo julgamento. Ele tem poder sobre a matéria, ele pode curar enfermidades físicas, mentais, ele fez paralíticos andarem, ele fez cegos enxergarem. Ele fez isso através do senhorio que ele tem e não através da maestria. Então, maestria significa ensinamentos, senhorio significa poderes absolutos e exclusivos de Jesus exercidos sobre os seres humanos. E a grande diferença é que o senhorio, ele não passa para ninguém. Só ele detinha, só ele detém. Ao Espírito Santo foi concedido esses poderes que são do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê que a maestria de Jesus, os ensinamentos saem de Jesus e passam de um homem para outro.
num efeito cascata, num efeito dominó, numa reação em cadeia. Jesus me ensina a ser misericordioso, eu ensino isso aos meus filhos aos seus amigos e assim por diante. Mas o senhorio não. É preciso que Jesus exerça em mim ou em você o senhorio para que você seja uma nova criatura. É preciso que ele exerça sobre você o poder de autoridade dele para que seus pecados sejam perdoados e anulados. É preciso que Jesus não ensine, mas exerça sobre mim e sobre você o juízo, nos considerando aptos ou inaptos para o reino de Deus. Então, meus amigos, o senhorio de Jesus e a maestria de Jesus, que são duas características indissociáveis de nosso Senhor Jesus Cristo, e estão provadas nas Escrituras, elas não podem ser negadas por nenhum biblista, nem por nenhum teólogo. Um apologista, no afã, no desespero de anular ou tentar esconder o senhorio de Jesus, o faz. E o faz com um sorriso no rosto. Você confiaria numa pessoa ou numa doutrina que anulasse a personalidade das pessoas para fazer apologia? Você crê ou daria credibilidade a uma doutrina que sistematicamente deturpa a personalidade de nosso Senhor Jesus Cristo para fazê-lo um eterno e bondoso mestre, porém anular, jogar no lixo o seu senhorio? É essa pergunta que eu te faço. Eu hoje vivo no senhorio e na maestria de Jesus. Eu tenho a Jesus como Senhor e Mestre da minha vida e toda a minha família. Ele é autor e consumador da minha fé. A minha salvação é pela graça mediante a fé, como está em Efésios 2:9, que vão querer esconder de você ou dar uma interpretação absurda. As obras não salvam. Caridade, compreensão, benevolência, bondade não salvam ninguém. Aprimoram a fé em Jesus Cristo. Tito 3, 5, versículos 5 e versículos 6. Não pelas obras de justiça que houvéssemos praticado, mas pela sua misericórdia ele nos salvou. Nos salvou pelo lavar da regeneração e a renovação no Espírito Santo. Espírito Santo que Deus sobre nós profusamente derramou através de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses são princípios imutáveis. Não adianta fazer apologia ridicularizando as Escrituras. Você também crê numa pessoa que procura anular a credibilidade das Escrituras? Seres humanos fazem isso. Já fazem sistematicamente. Agora, Jesus nunca desmentiu as Escrituras, pelo contrário, ele as legitimou e as aconselhou. Em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29, Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Em Lucas, capítulo 24, versículo 25, naquela conversa de Jesus com os dois discípulos a caminho de Emaús, ele os criticou, nécios e tardos de entendimento, para não reconhecerem tudo aquilo que os profetas ensinaram nas Escrituras.
Nessas duas passagens, Jesus está legitimando e dando credibilidade às Escrituras e aos profetas. Em João 5,39, ele mesmo diz: examinai as Escrituras, perscrutai as Escrituras, examinai com muito cuidado, amor e carinho as Escrituras, porque buscais nelas a vida eterna. Pois bem, são elas as Escrituras que testificam de mim. João 5,39. Temos aqui o testemunho também do apóstolo Paulo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Paulo se referindo aos judeus de Bereia, aos bereanos, que eram mais nobres do que os judeus de Tessalônica, dizendo que eles recebiam com sabedoria, com nobreza, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, examinando nas Escrituras. Eu vou repetir: examinando nas Escrituras se as coisas eram realmente assim. Então você vê que eu te passei aqui informações mínimas, básicas, fundamentais, para você confeccionar a sua escolha espiritual. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele não tem nenhuma passagem nas Escrituras em que ele tenha abdicado do seu senhorio. Cuidado com a maestria de Jesus, ensinada por certos homens, na tentativa de ocultar o senhorio. Você só pode ter uma vida plena perante Deus. Você só pode viver um cristianismo genuíno e verdadeiro se você tiver a Jesus como único e suficiente Salvador, como autor e consumador da sua fé, e respeitando a personalidade santa, integral, a condição indissociável que Jesus tem de Senhor ou soberano e a condição de mestre. Que essas informações sejam úteis para você. Se alguém está tentando induzir você a doutrinas sedutoras, faça esse desafio. Faça esse desafio com esses versículos que eu te passei. Peça que a pessoa discurse um pouquinho sobre o senhorio e a maestria de Jesus, e você vai ter toda a informação necessária. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Que tenhas um dia abençoado na presença de Deus. Que Deus contemple você, a tua casa, a tua família, com toda sorte de bênçãos. É o que eu desejo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Mestre. Amém? Obrigado.